Fala galera, boa tarde a todo mundo. Hoje a gente vai falar de um assunto super legal, bem diferente. Trouxe aqui como convidado meu amigo Bruno Paul, Bruno lá de Brasília, instrutor de vela paralímpica, vela adaptada na verdade, desculpe, vela adaptada para atletas com paralisias, deficiências físicas. Então vocês vão saber um pouquinho mais desse mundo. Tá joia? Vamos lá? Vou chamar ele aqui. A gente já está com Eugênio aí. Eugênio que também é um atleta com deficiência, né? Ele já deu uma entrevista aqui com a gente, uma live. Quem quiser acompanhar lá no YouTube, a entrevista que foi feita com o Eugênio Jucá. Então, para ele, isso nunca foi dificuldade. E é isso que a gente vai mostrar aqui. Tem o Alan que também já participou com a gente, tá aí. Luizinho, Rafinha. Valeu, galera. Vamos lá, vou chamar aqui o Bruno, viu? Meu amigo João Peixoto. Abraço. Chamou aí já? Bruno, tô chamando já, viu? É só aceitar aí. Deixa os comentários aí, Bruno. Opa, Só aceitar. tá Aí, escutando aí? chegou. Tô, es- tô escutando. Tá tranquilo. Tranquilo, então. Queria E aí, agradecer tudo primeiro, certo, Bruno? tudo certo. Queria agradecer primeiramente o convite de participar aí das suas lives e divulgar um pouco do trabalho da vela adaptada no Brasil, né? Joia, Vamos é isso lá. aí. Vamos falar um pouquinho. Bruno, é, só fica um pouquinho numa parte mais. Tenta colocar o teu rosto numa parte mais clara, virada para a luz. Tá um pouco escuro. Tá. Deixa eu ver aqui, que eu tô aqui na sombra. Vira, vira só o contrário. Melhorou aí? Tá melhor? Melhorou. Tá melhor. Ah. E E aí, agora? tudo certo, meu irmão? Tudo certo, graças a Deus. Agora tá melhor. Ah. Pronto. Bruno, primeiro eu quero agradecer a você, né? Participação, o convite de ter participado aqui com a gente nessa live, que é muito importante. Esse é um assunto que já quero abordar há muito tempo. É um assunto que eu tenho bastante interesse, porque eu acho que os atletas deficientes, a gente chama de deficientes, mas na verdade eles são eficientes, né? Então Plenamente. são grandes guerreiros e gente que se supera toda hora. E acho que é um tema tão interessante para a gente abordar, não poderia deixar passar isso. E aí, como eu já lhe conheço, né, a gente já fez o curso junto, fez alguns cursos aí, e você é um cara super acessível, super bacana, que já tem uma galera aí que você ensina. E aí eu queria falar um pouquinho desse assunto com você. Bruno, primeiro me fala o seguinte, você é de onde? Eu Natural de sou onde? daqui de Brasília mesmo. Cobra criada, candango De Brasília? legítimo. É. Foi com Juscelino Kubitschek, né? Papai era pioneiro aqui. Foi Ah, pioneiro. joia. Que massa. É. Então você já começou na vela aí em Brasília, não é isso? Sim, comecei aqui como o papai era um velejador antigo, um dos primeiros velejadores do Brasil, ele botou eu e meu irmão para velejar isso em 73. Meu irmão ficou no meio do caminho e eu dei continuidade, né? Participei de vários campeonatos Joia. brasileiros, sul-americanos, né? Na época não conseguimos ir para o Mundial pelo simples motivo que até hoje que assola os atletas brasileiros, que é a falta de patrocínio, né? E depois eu Isso comecei é como... normal em todos os esportes. É. E em 94 eu comecei a dar aula, né? Comecei para criança e gostei, prossegui. E em 2009 eu tive o convite para trabalhar com a vela adaptada, né? Era uma coisa que eu já vinha Aham. procurando há muito tempo, né? Até
no Sara Kubitschek, né, com os amigos que nós temos dentro do Sara. Só que o Sara não tem esse cunho de esportivo, né? Ele só insere a pessoa com deficiência na sociedade, vê que ele é capaz de fazer tudo o que ele fazia antes, né? Mas como eu já fui um atleta, né, meu foco sempre foi na parte de alto rendimento, né? Os atletas que treinaram comigo, um técnico bem exigente, né? Então, acabou que deu certo, graças a Deus, né? Nós tivemos excelentes resultados ao longo dessa jornada aí. Então... Beleza. Ô, Bruno, me fala só um pouquinho de você primeiro. Você começou em que classe? Velejando em que classe? Quais classes você velejou? Eu velejei de Optimist, velejei de Pinguim, que é um excelente barco escola, velejei de Snipe, 470, e depois parti para os oceanos, né? Que aqui em Brasília a gente denomina cabinados. OD 23, Ranger 22, Fast 23, depois Multimar 32, Delta 36, cheguei a fazer algumas regatas fora de Brasília, né? Uma Santos Rio, Semana de Vela de Ilhabela, participei de algumas. Já tem uma longa jornada. Joia. E depois aí você começou na vela adaptada em 2009, não é isso? Em 2009 eu comecei, né? Então, como era uma incógnita na época, como lidar com deficientes, onde eles estão, porque o que acontece? A pessoa, quando nasce com a deficiência, principalmente crianças, os pais têm eles como uns bibelôs, não deixa fazer nada. Já depois, quando se transforma num deficiente, por infelicidade vieram sofrer algum acidente, outros tipos de causas, a pessoa fica meio deprimida. Então é difícil você chamar um deficiente. Mas na época eu tinha um conhecido que era professor da rede Sara Kubitschek, né? Me abriu as portas. E aqui em Brasília tem um centro de treinamento com uma referência nacional, dirigida pelo Dr. Ulisses de Araújo, que é o CETEF, Centro de Treinamento de Educação Física Especial. Já ouvia falar dele e fui atrás dessas entidades que trabalhavam com a pessoa com deficiência, né? A rede Sara Kubitschek e o próprio CETEF. E dentro disso aí começamos a captar alunos, né? Com qualquer tipo de deficiência. Porque, na verdade, a vela adaptada é bem complexo, né? Ela ao contrário dos outros esportes, a natação adaptada e o atletismo adaptado, ele tem diversas categorias. Na natação é de S1 a S10 e no atletismo de D1 até 10. Então, engloba diversos tipos de deficiência. Uma pessoa com uma lesão no membro inferior, uma pessoa com lesão no membro superior, né? Falta de um membro. Então, a vela adaptada não tem isso. Então, eles competem de igual para igual. Sim. E nós fomos procurando os atletas, né? Só que a vela adaptada exige uma classificação, que é uma pontuação, que vai de 1 a 7, conforme o tipo da lesão. Uma pessoa bem comprometida, ela tem a lesão de nível 1. Um paraplégico de nível 2. Isso é o que eu já ia perguntar agora. Quais são os tipos de deficiências que podem ser contemplados para velejar? Pois é aí que nós chegamos. Tem que ser que engloba dentro desse quadro, nessa pontuação de 1 a 7. Né? Por exemplo, uma pessoa sem um dedo do pé, o dedo da mão, não engloba na vela adaptada, né? Então ele tem que ter um comprometimento mais grave para poder fazer parte, se englobar nessa classificação. O que acontece hoje em dia é que ela ficou muito, como se diz, desfavorável a alguns atletas. Então eu acho que deveria ser a vela adaptada deveria passar por uma nova reformulação e ser dividido por categorias, conforme a natação, conforme o atletismo, o tiro com arco. Entendi. Porque senão a pessoa, por exemplo, no caso aqui de Brasília, nós temos uma atleta, Ana Paula, que sagrou-se campeã mundial em 2018, que ela é uma paraplégica. E ela competiu com atletas que lesão mínima, mais brandas, né? Que no caso foi a espanhola e a Olga. Então uma pessoa com lesão medular já sai, como se diz, em desvantagem em relação a isso, principalmente no barcos em regimes de ventos mais fortes. É bem... Sim.
eu acho que tem que ter uma reformulação. E a gente trabalha com Entendi. qualquer tipo de deficiência, né? Paraplégico, tetraplégico, AVC, né? Certo. Paralisia cerebral. Então, nós temos diversas causas aqui, né? Lesões de membros inferiores. Inclusive, inclusive a Ana Paula, que você está falando aí, campeã mundial, vai estar aqui com a gente já já, viu, na live. Ela já deve Até estar eu já entrando gostaria, aí para a gente conversar. Daqui a certo, pouco ela certo, entra aí para a gente conversar um pouquinho. ela foi um caso excepcional, né? Porque em 4 anos nós conseguimos fazer ela do campeã mundial. Ela veio indicada pela Rede Sara Kubitschek, né? E foi uma longa história. Nós, treinadores, a gente vê o olho clínico que tem um perfil adequado para ser campeã mundial. Sim, 2016 nós fomos para a Holanda, nossa primeira aparição em campeonatos mundiais. Levamos uma delegação de 4 atletas aqui de Brasília, todos 4 paraplégicos. Só que era um campeonato aberto, então você concorria com pessoas normais e pessoas com deficiência. Eu não me certo. engano, tinham 22 inscritos. Ana Paula ficou em 12º lugar, né? Sendo que ela no feminino. A melhor atleta feminina nesse campeonato foi uma espanhola, que até hoje está na vela. Ela tem um problema no membro inferior, a Hanna, ela ficou em 10º. Em 11º ficou uma suíça, a Cláudia, e essa era uma suíça normal, ela não tinha nenhuma deficiência. E a Ana Paula, com sua lesão medular, conseguiu o 12º lugar nas águas da Holanda, Medemblik, regimes de ventos fortes, frio, superou tudo isso. E como velejador, eu detectei os outros atletas como velejavam. Então eu lembro disso até hoje, né, que eu perguntei para ela se ela queria ser campeã mundial. E ela topou. Eu falei, olha, o caminho é longo e vai ter bronca, né? Eu vou exigir de você, eu quero isso para você, seu bem, né? E graças a Deus, 2016 ela ficou em 3º na Holanda, 2017 na Alemanha ela sagrou-se vice-campeã mundial e no ano seguinte nos Estados Unidos ela sagrou-se campeã mundial. Ou seja, então foi um trabalho certo, tecnicamente foi 3º, 2º e 1º, né? De antemão, gostaria de Aham. parabenizar a Ana Paula, que hoje é aniversário dela, tá, galera? Ah, Então, vamos dar... coincidência boa. É o presente duplo, né, que nós Cantar estamos tendo. É verdade. Não Então, sabia dessa. E eu já falei com ela hoje, mas não deu parabéns. Daqui a pouco a e gente faz isso ao vivo. na Espanha, eu não pude ir como técnico também, nós tivemos um excelente resultado, que foi o Erivelton Ferreira. Ele ficou em 7º lugar no masculino, né? Ou seja, foi o melhor resultado da vela adaptada do Brasil, foram com os atletas de Brasília, né? A Ana Paula, o Aham. Erivelton. Então, isso aí muito me honra de ter participado, de ter um dedo aí, tem um dedo nosso aí junto ao trabalho com essas pessoas com deficiência, né? Claro, sempre tem. Ô, Bruno, me diz uma coisa. E quais foram as classes que eles participaram? Quais são as classes hoje que tem no Brasil para deficientes? E quais foram essas classes que eles participaram? E me fala também das classes que existem nas Olimpíadas, nas Paralimpíadas. É, hoje em dia, a vela adaptada deixou de ser paralímpica, né? Então, quando paralímpica, as classes eram o 2.4 MR, o barco para uma pessoa, né? O Scud 18 é um barco para 2 pessoas, e o Sonar, que é um barco para 3 pessoas, né? Sendo que todos esses barcos você tem que passar pela classificação. Hoje no Brasil está praticamente que meio, como posso dizer, meio à deriva, porque esses barcos não têm utilização, né? Os 2.4, os Scud, a não ser o Sonar, que hora ou outra está tendo uso para outra finalidade, não pelo qual foi comprado, destinação a fomentar o desporto paralímpico. E temos no Brasil também a classe Hansa, né? A classe Hansa é um barco australiano desenvolvido pelo Chris Mitchell, que tem a esposa paraplégica, e ele desenhou esse barco para ela andar, só que o barco é um sucesso, né? Então ele tem na versão 2.3, que é pequenininho, semelhante a um Optimist, o Hansa 303 com 2 velas, né? Pode velejar uma pessoa ou 2 pessoas,
E nós temos o Liberty, que é um outro semelhante ao Hansa, um pouco maior, o Hansa 303, com 2 lemes, mais estável, que esse é um barco interessante, que é um barco para qualquer tipo de pessoa, né? Então nós temos velejadoras lá fora que comandam o barco através de sopros, né? Temos velejadoras que é através como se fosse um laptop dentro do barco, que ela só vai comandando por botão. Então o leque de variedade aumentou. Agora está entrando o RS e outros barcos, né? Agora, na verdade, a pessoa com deficiência, ela pode velejar em qualquer tipo de barco. Você adapta ela ao barco, não o barco a ela. Claro que você vai ter que fazer pequenas alterações, né? Aqui em Brasília eu consegui quebrar esse paradigma botando as pessoas para velejar num dinghy. Quem conhece o barco, né? É um barco bacana, tem um cockpit amplo, né? Nós forramos o cockpit e você orienta certo para todas as condições do que for acontecer, ele já está precavido como executar a manobra, né? Então já tive aqui um velejador, caso esteja me assistindo ele, a esposa dele, o Alexandre Monerá, uma lesão alta, que é T4, me pediu para velejar de dinghy e nós conseguimos superar isso. Foi um momento bem marcante na minha carreira como técnico, né? Outra que eu queria também era botar um lesão medular para velejar de laser, né? Mas acabou que não deu, mas ainda tem essa promessa que eu vou botar um lesão medular para velejar de laser. Quem conhece o barco já sabe como é que é. O dinghy é um... É difícil. O dinghy é um pangarezinho, já o laser é um manga larga brabo. Então, eu acredito que futuramente esse sonho vai ser realizado. Claro, com certeza. Com a sua dedicação, vai ser sim. E a superação desse pessoal que está sempre buscando desafio. Então, a gente vê que esse é um desejo que eu tenho também de fazer. Você já respondeu uma pergunta que eu ia fazer, que era se eles podiam velejar em outro tipo de embarcação, vamos dizer assim, normal, né? Então, o dinghy, que é o barco que a gente tem aqui, que é o barco escola, então daria para esse pessoal fazer. Tanto que eu já tive um aluno que também tinha uma deficiência, e eu não sei qual era o tipo da deficiência dele, que eu não sou especialista nisso, mas ele tinha uma certa deficiência na perna e num lado do corpo, na verdade, como se fosse uma paralisia cerebral, mas ele conseguia velejar. Tinha algumas dificuldades, mas ele conseguiu, do jeito que ele se adaptou e conseguiu velejar. Então, isso para mim também foi um momento de superação. Não só para ele, mas para mim foi um desafio também. E eu achei bacana aquilo ali e fiquei muito interessado a partir daquele momento de ajudar e de trabalhar com essas pessoas. Achei muito interessante. E eu acho o trabalho que você faz aí fantástico. Isso aí não é mistério nenhum. Desculpa. Isso não é mistério nenhum. Tá. É só ele querer. Claro, você vai fazer algumas adaptações ao barco. No que eu digo? Forrar o barco com EVA, né? No caso de uma pessoa de lesão medular, ele não tem a sensibilidade dos membros inferiores. Então você forra ele, orienta ele a vir com uma roupa mais protetiva, uma calça comprida, né, para não se machucar. Então, é isso aí, não tem problema nenhum. Bacana. Eu tenho um aluno aqui perguntando, Marco, ele dizendo que aprendeu no Pangaré, né? Foi o dinghy. Marcão. E ele perguntou também se esses barcos de... ele perguntou também se esses barcos para deficientes, pessoas normais podem velejar. Eu acho que você até já respondeu isso, que dá para velejar, né? Como o Hansa, que você falou, que na verdade ele viu a foto do Hansa no anúncio e perguntou se poderia, porque ele viu tão confortável que ele perguntou se dava para velejar ali, levar uma caixa de isopor. Já botou outras conversas. Pode, por isso que tem o campeonato aberto, né? Então esse campeonato aberto, né, eu estou tentando lembrar o nome. Koji Hamada, é um colega, ele é técnico do Japão e ele tem 79 anos. Então é uma figura e veleja perfeitamente. Normal, ele é sem deficiência e veleja curtindo. É ele que eu fiz amizade na Holanda e um australiano. Esse era o mais velho do campeonato, tinha 83 anos, né? Barbudo, mas velejava, se não me engano, acho que ele ficou em terceiro ou quarto desse campeonato aberto. O cara tem uns que velejam direitinho, né? Agora,
E é um barco completamente diferente, né? Que os barcos, o Hansa, ele é muito interessante, porque ele tem uma retranca alta que impede da pessoa bater a cabeça. E normalmente, Sim. os barcos convencionais, você senta virado para a vela, né? Olhando para a Isso. vela. Os barcos adaptados, esses da classe Hansa, você senta olhando para a proa do barco. Você tem todos os seus comandos na mão, né? A retranca é alta. E outra coisa que o cara bolou, ele tem uma bolina pesada, se não me engano, no Hansa 303, são 35 quilos, e ela ainda enche d'água. Então ela estabiliza o barco. O que acontece? O barco não vira. O máximo que Entendi. acontece com o barco é adernar, entra água, você vai ter, sempre tem um baldinho, tira a água e vai embora. É um barco Então nenhum extremamente... desses barcos vira. Não Nenhum vira. desses barcos adaptados viram. Hansa, sim, o 2.4, mesma coisa, ele tem um peso de quase 80 quilos na quilha, né? O que No acontece é chumbo, isso. né? Alguém, não sei se é da minha época, mas se lembra daquele brinquedo João Bobo? Bate Sim, no sim. chão e volta? É o que acontece com esses barcos adaptados, semelhante ao cabinado, né? Que tem a quilha, ele aderna total até a linha d'água e quando volta é aquele Deus me livre, né? Segure-se quem puder. Extremamente Isso. seguro, é um barco escola na maioria das velas, nas escolas de velas do mundo, né? Graças a você, estou te agradecendo, depois dessa divulgação dessa live, eu já tive contatos do Chile, nós já estamos em conversa com o Chile, né? Ah, Temos outros legal. atletas, que o pessoal se interessa, né? E tem que divulgar, porque hoje em dia é lei a pessoa com deficiência, né? Se não me engano é o decreto 5.296, ela tem locais que tem que ter acessibilidade, né? E tem a Sim, com cota, nas certeza. escolas tem uma cota para deficiente. Então, não é um mistério. Aquilo que nós falamos no começo, são eficientes. É, tem Com muito mais, certeza. eles têm muito mais garra do que nós, porque foi igual esses atletas aí que tiveram esse excelente resultado, no caso da Espanha, onde a Ana Paula sagrou-se campeã mundial e Erivelto sétimo. Eu viajei sem técnico, eu não fui como técnico. O que eu pedi foram para os meus amigos, o Mike da Austrália e Jacobos da Grécia, para dar uma coordenada. E, graças a Deus, um sétimo do mundo no masculino e um primeiro feminino é um resultado que honra qualquer técnico, né? Com certeza. Ô, Bruno, me diz outra coisa. E quais são as dificuldades que os atletas encontram para iniciar nesse esporte? Porque você já falou um pouquinho que alguns deles têm um pouco de dificuldade, mas na parte. A dificuldade, na verdade, está na cabeça, né? Porque cada um tem sua limitação física, óbvio, mas é mais a questão de realmente se encontrar e dizer: não, eu vou enfrentar isso, vou superar e vou conseguir dominar um barco para poder velejar. Seria isso? Ou teria mais alguma outra dificuldade? É, o deficiente hoje, aquilo que eu falei no começo, muitos deles se encontram em quadro de depressão. Então ele não quer ver televisão, ele não quer ler jornal, ele não quer ir para a internet. Alguns passam o dia trancado dentro de um quarto escuro, sem fazer nada, né? Então o que acontece? É a falta deles terem um acesso a isso. E outra coisa também é o transporte. Alguns têm o meio de transporte próprio e outros não. E, infelizmente, no Brasil, está complicado você ter um ônibus acessível, um lugar acessível para a pessoa, que isso Uhum. impede muito deles, né? Principalmente os que têm uma lesão mais comprometida. Então o cara Sim, fala, eu sim. vou lá para fazer isso e não sei o quê, aí ele se sente desestimulado e fica em casa. Não tem o interesse, né? Tanto que no começo, uma das principais coisas que eu tentei, né, graças a Deus, no começo dessa jornada, eu consegui junto ao CETEF, foi uma Kombi, né? O professor Ulisses cedeu uma Kombi, que nós éramos sediados no Clube Naval, e lá tinha o Remo, que era um projeto do Cláudio, que era um remo para deficientes visual, e a vela adaptada estava lá. Então eu ia cedo para o CETEF, pegava a Kombi e levava todo mundo para o Clube Naval. De lá eu saía distribuindo eles. Então, nessa época, foi no início, a gente conseguiu já aumentar o número de alunos.
por causa dessa parte de Legal, transporte. Então, legal. um dia, se no Brasil vier a ter um transporte eficiente para eles, ficaria bem melhor. Eu acho que até na sua cidade deve ter esse problema, aqui em Brasília tem esse problema. Na maioria, pelo que eu andei nesses últimos lugares que sediaram esses campeonatos brasileiros, esse é um problema que é o número 1. Para você trabalhar com a pessoa com deficiência, o que você tem que saber? Tem acessibilidade? Outra coisa importante, o banheiro. O banheiro tem que ser adequado. Não é um banheiro qualquer. Então, ele pode ir ali. Não, não pode. É o direito dele, estabelecido por lei. Então não adianta você querer botar um cadeirante para entrar no banheiro normal. Como é que ele vai ter a mobilidade dele lá dentro? Então não adianta fazer. Antes de querer trabalhar com eles, tem que adequar o lugar a eles, né? Imagina você numa cadeira de roda, sem conseguir entrar no banheiro, sem conseguir entrar num ônibus. Não tem uma parada de ônibus. Eu já vi uma vez, fora da vela adaptada, um cadeirante no meio da rua na chuva. Pô, aquilo me entristece. Então, sendo que isso lá fora, aqui que é o Brasil, mas lá fora é bem diferente, né? Tudo adaptado, tudo certo, são regras, são leis. Funciona. É você dar o mínimo de dignidade para essas pessoas, né? Isso? De conforto para poder elas também exercerem a cidadania deles, é um direito que lhes cabe ele. Isso. Porque, pô, você vai botar um cadeirante para andar no meio de um buraco, uma estrada ruim, como já vi acontecer em alguns lugares aqui no Brasil, que sediaram o campeonato brasileiro, né? Mas Verdade. É o jeito brasileiro, né? O brasileiro acho que tem que parar e pensar um pouco mais no próximo. E nessas pessoas. É verdade. Ô Bruno, e também tem uma diferença, tipo, existem dois tipos de deficientes, né? Pelo menos na minha visão. O deficiente que já nasceu com a deficiência e tem um deficiente que se tornou deficiente. Então, certo. Isso também tem uma diferença, né? Aquilo que você estava falando do cara ficar mais depressivo, essas pessoas talvez sejam justamente as pessoas que adquiriram a deficiência após algum tempo de vida, como normal. Não é isso? Ou não? É o que acontece, né? Por exemplo, nós temos... Antigamente, o Brasil era considerado o número 1 em termos de lesão medular por causa de mergulho em águas rasas, né? Depois foi o PAF, que é Projeto de Arma de Fogo. Hoje são acidentes automobilísticos, que é impressionante, né? O número de lesão medular que tem no Brasil, e vem crescendo, porque hoje em dia a meninada pega carro, acha que é brinquedo, né? Até o próprio, eu tive um aluno tetraplégico que mergulhou na piscina, Leonardo. Agora, estava esses dias navegando aqui no Facebook, no Instagram, o hobby dele agora é viajar o mundo. Ele estava em Bali, andando de elefante. Então, né? De viajar o mundo. Agora, se tornou deficiente no meio do caminho, a primeira coisa, não fique na ociosidade. Saia desse quadro depressivo, né? Vai procurar um esporte. Ou vai tomar sua vitamina D. Pega a sua cadeira de roda e vai andar. Em volta da sua rua. Isso aí. Né? E nós chamamos isso o resgate da autoestima dele, né? É o caso de um aluno que eu tive, o Wellington, que a irmã viu o nosso trabalho na televisão e voltou a falar com ele, perguntou se ele queria, estava bem depressivo, já estava com 6 meses de lesão. Voltou a velejar, sorria com a gente, conversava, contava piada, fazíamos churrasco, todo mundo se reunia. Foi esse que me chamou muito a atenção. E um outro caso, foi um aluno também, o Patrick, que estava bem depressivo, começou a velejar. E é uma coisa impressionante, que nós notamos isso ao longo do trabalho, você gratificar a pessoa após uma regatinha, uma simples medalha, um simples troféu, o que para eles, para a gente é uma coisa simples, para eles tem uma valorização de vida impressionante, que isso me deixou emocionado. Foi o Patrick, né? Nós fizemos um evento, a gente dava troféu para todo mundo, uma besteirinha, né? Uma recordação do evento. E um belo dia eu entrei de carona no carro dele.
Aí eu me surpreendi, né? E eu lhe pergunto, quando você ganha um troféu, o que você faz com o seu troféu? Quando você ganha o seu Geralmente, troféuzinho? É, geralmente você põe na a estante, gente, né? isso. Pois é, o Patrick colou o troféu do painel do carro, que estava lá, Caramba, participação, né? Pô, isso me emocionou. Eu vi que eu consegui salvar ele do quadro depressivo. E mais passado um tempo para frente, a mãe me ligou agradecendo que ele tinha mudado, né? Mas é um que bom. pequeno gesto que teve um grande resultado. Então Isso aí é uma satisfação para a gente que é professor, não tem prêmio melhor. oh, Eu digo porque eu já tive alguns alunos, não tive alunos, tantos alunos com deficiência, como você teve, mas eu já tive alguns alunos depressivos, que já me relataram que já saíram da depressão por conta da vela, do esporte. Então, isso para mim, cara, realmente não tem coisa, não tem dinheiro que pague um relato desse. pode. Inclusive, eu vou estar fazendo uma live daqui a alguns dias com um deles, falando justamente sobre esse assunto, sobre a depressão, a saída da depressão, a cura através do esporte, da vela. Pô, é sensacional, isso aí não tem preço. Então são coisas que marcam Realmente. você. Esse dia eu falei, cara, quando eu vi aquilo, e era um troféu, ele pode estar assistindo aí, acho, sei lá, de penúltimo lugar, participação, que nós dávamos troféu Uhum. para os 3 primeiros e todo mundo ganhava o presentinho lá, estava lá participação. Aí ele falava, pô, as minas entram aqui dentro do carro, pô, você é competidor, sou. Pô, isso levantou a moral dele, que ele estava ruim. Né? Graças a Deus hoje está aí, seguindo o seu caminho, anda de handbike, né? A vida só acaba quando a gente morre. Uma vez eu, vendo um documentário, que depois eu me aprofundei nisso, eu vi num documentário, é um cara que é referência mundial, Antônio Tenório, medalhista paralímpico, é um deficiente visual, e ele falou isso, a vida só acaba quando a gente morre, né? E o único arrependimento dele nessa jornada dele, que ele teve uma doença degenerativa e se tornou um deficiente visual, foi não estar vendo os filhos crescendo. Aí o que ele fez? Meteu as caras no judô e falou, olha, eu vou ser o melhor do mundo. Pô, aí o cara, tricampeão olímpico, deficiente visual, é de ajoelhar e beijar os pés do cara. Concorda comigo? É isso mesmo. Superação mesmo. Pô, total. A gente tem vários atletas aí que a gente conhece. Eu fiz uma live há pouco tempo com o Eugênio Jucá. Ele está, inclusive, aí na live assistindo. Ele tem uma deficiência, né? Que ele é. Quem quiser assistir lá no YouTube, não vou contar a história, para deixar curioso de verdade. Mas ele é um cara que se destacou bastante na vela, né? Principalmente na classe Hobbycat. E a gente vê que tem muitos atletas desse jeito. Olha ele aí dando joinha pra gente. É. Então é isso. Bruno, fazer suas considerações finais aqui, porque agora eu queria aproveitar mais um tempinho da live para conversar um pouco com a nossa campeã mundial, a Ana Paula. Viu? Perfeitamente, concordo, parabenizo ela. Manda o seu abraço aí. Ana Paula, desejo tudo de bom para você, apesar das minhas brigas com ela, né, que eu sou meio duro, né, mas a minha dureza chegou ao ponto ápice da carreira de técnico, foi ver ela no alto do pódio. Isso me emocionou bastante, assim como os demais, nessa história de superação, tirando da depressão, resgatando, né? E fala você, pode captar qualquer tipo de aluno com deficiência aí, a gente ajuda você, não tem mistério. Não, primeira coisa, não sinta pena deles, eles não gostam, tá? E eles vão te dar em retribuição coisas que você nunca vai imaginar. Agradeço você essa oportunidade de deixar divulgar um pouco da vela adaptada no Brasil. Agradeço aqui a Rede Sara Kubitschek por inserir seus pacientes a vela adaptada, foi o caso da Ana Paula, né? Professor Rodrigo, professor Fred, né? E antemão ao CETEF, onde me auxiliou desde o começo dessa jornada, em todo o seu amparo institucional, parte pedagógica, fisiológica, educacional, tudo, professor Ulisses e sua equipe, Márcia, fisioterapeuta, demais amigos aí, aqui de Brasília também. E a outra coisa foi importante do desenvolvimento da vela adaptada que nós fizemos aqui foi parcerias. Eu sozinho não sou ninguém, o nós somos tudo. Então eu aglomerei parcerias, parceria com o CETEF, parceria com Sara,
quando a gente promovia eventos, tinha a Rede Caiçara de Sanduíche, que me fornecia sanduíche, né? A UIAD, diversos Isso. outros pessoas que nos ajudaram nessa jornada aí, né? É Agora isso aí. nós estamos meio parados assim, nós estamos esperando as coisas acontecerem, que tem muita água para rolando debaixo da quilha. E vamos lá, vamos aguardar a Ana Paula aí. Muito obrigado pelo seu convite em participar disso. É importante para a sociedade divulgar o esporte adaptado, não só a vela adaptada, como a bocha, que é para tetraplégico, a natação, o atletismo, o próprio handbike, se você já teve a oportunidade de assistir, né, que são aquelas bicicletas com a mão. Aham. Então não tem mistério, amigo. Massa. Tá certo? Brunão, meu irmão, obrigado por você ter participado com a gente. Parabéns pelo trabalho, viu? O trabalho que Certo. você resgata a dignidade das pessoas, resgata pela sua dignidade também de fazer esse trabalho. E parabéns aí, viu, por tudo. E Obrigado. grande abraço para você. Vamos nos ver nas próximas. Estamos sempre aí, Dinho. Se que precisar, nós estamos aí de porta aberta. Tá certo? Eu sei disso. Muito obrigado, meu irmão. Obrigadão. Um abraço e parabéns, Ana Paula. Valeu. Falou, até logo. Tchau. Agora eu vou pedir só que você saia da live agora, saia da conversa aqui, mas pode continuar assistindo a live, que agora eu vou entrar e chamar a Ana Paula. Agora eu quero ver Valeu. como é que eu... Um abraço. Como é que você sai? Você aperta essas duas carinhas aí embaixo e pede pra sair. Faz igual o Tropa de Elite, pede pra sair. Pô, pera aí. Não tô enxergando. Ah, dá o X aqui. Saiu já? Chama aí a Ana Paula. Deixa ela. Cadê a Ana Paula agora? Oi. Oi, Paula. Tudo bom? Tudo bom? Como é que você tá? Tudo bem, graças a Deus. Primeiro, parabéns, né? Não sabia que era seu aniversário, tá vendo? Fiquei sabendo agora na live. Meus parabéns, tudo de bom. Muitos anos de vida, muita saúde para você. Sucesso, viu? Na vela, sucesso na vida. E que Deus abençoe você aí em tudo que você fizer. Obrigada. Estava falando agora com o Bruno, acho que você estava acompanhando um pouquinho, né? E a gente já começou falando um pouquinho sobre o esporte. E, galera, para quem não conhece, Ana Paula é campeã mundial de vela adaptada. Ela vai falar um pouquinho sobre isso aí agora. Né? Ana Paula, conta aí pra gente como foi que você começou. Primeiro, você já nasceu deficiente ou você teve essa deficiência ao longo do tempo? Foi algum acidente? E como você iniciou no esporte? Bom, eu sofri uma tentativa de feminicídio aos 20 anos de idade. Aí me tornei paraplégica, né? Da cintura para baixo, sem movimento algum. Aí fiquei, acho que uns 10 anos. Eu sou do Rio Grande do Sul, né? Natural do Rio Grande do Sul. Nasci lá. Aí fiz tratamento, voltei a estudar. Depois da deficiência, tentei continuar a minha vida, né? Só que fazia tratamento no Sara de Brasília, ia do sul para o Sara, voltava para casa e tal. Aí nisso conheci alguns atletas paralímpicos lá, né? E um deles me perguntou por que tu não faz um esporte paralímpico, alguma coisa do gênero. Aí eu disse, lá na minha cidade, como é uma cidade pequena, não tem esse tipo de coisa. Até hoje eu não encontrei, né? Aí ele falou assim, como tu vem muito para cá, nesses 10 anos, indo e vindo, por que tu não fica aqui e entra no esporte? Aí eu fiquei matutando aquela proposta, sabe? Aí chegou um dia que eu disse, quer saber da coisa? Eu vou tentar para ver, né? Porque na minha cidade eu não tinha nada para fazer, só ficava em casa, terminei curso, tudo, mas não voltei a trabalhar, fiquei só naquela função de casa mesmo. Aí
fui para Brasília, peguei meu filho e fui morar para Brasília mesmo. Aí, hoje são 7 anos de Brasília, né? Porque eu moro lá. E nesse meio tempo, quando eu cheguei lá, eu comecei no atletismo, tentei tiro com arco, basquete, mas nada me motivava, né? Aí foi um dia que o Hospital Sara me perguntou: não quer velejar com a gente aqui? Experimenta para ver o que tu acha, como é que eu te dou as primeiras aulas. Um professor lá, amigo meu. Aí eu disse: vamos ver como é que é isso aí. Aí entrei. Pronto, nunca mais saí dentro do barco. Aí conheci o projeto do Vela para Todos, né? Onde o Bruno é o técnico, foi o técnico, e dali a gente começou a treinar em 2014. Aí, em 2014, eu até participei da primeira competição distrital que eu ganhei. E 2015 fui aprendendo mais, me destacando. Aí comecei na modalidade do barco 203, que é 2.3, que é um barco menor, né? Que é mais para iniciante. Esse aqui que ele falou que veio da Austrália, que é um de uma vela só. Que ele é quase igual ao Optimist, menor, né? E em 2015, meio de 2015, chegou o 303, que é o de 2 velas. Aí a gente começou a treinar nele direto. Aí em 2016 surgiu a oportunidade da gente ir para a Holanda, e lá foi que eu percebi que eu sabia velejar mesmo, né? Que eu comecei a competir com pessoas que não tinham deficiência e com as que tinham, que já estavam mais tempo velejando. Então, ficar entre 12º no geral e entre as 3 das mulheres, para mim foi maravilhoso. Já foi uma conquista grande, né? Tipo, a minha primeira conquista. Aí, 2017 foi a que eu não esperava, né? Fui para a Alemanha participar de um campeonato que era só pessoas com deficiência. E a classe Hansa já é mais antiga na Europa, né? Já tem mais tempo. E no Brasil tinha pouco tempo lá. E a gente só competia entre a gente mesmo, né? E lá era entre eles, e eles já eram velejadores antigos. Lá eles respiram o mar, eles estão sempre na água, sempre velejando. A gente já não tem esse costume aqui, né? Aí foi que na Alemanha foi ventos muito fortes, frio. Até teve um dia que ia dar uma tempestade lá, que a gente ficou, foi o maior vento do mundo, que foi até a minha melhor regata ainda. E eram 10 regatas, né? Foi uma das minhas melhores, fiquei em segundo nessa regata. Aí na última regata o vento também estava bem forte. E eu estava entre 2 meninas lá brigando pros primeiro e segundo, né? Aí eu disse: seja o que Deus quiser, vamos lá. Aí eu fiquei em segundo lugar. Fui vice-campeã, uma surpresa, né? Então, vamos lá, vamos desistir. Aí, 2018 que a gente foi para os Estados Unidos. Como eu não tinha apoio da federação, da confederação, essas coisas, porque a Paralimpíadas, a gente saiu da Paralimpíadas, né? A gente correu atrás de patrocínios. Aí eu e o meu amigo de Brasília mesmo, né, que é velejador, a gente se reuniu com o pessoal de Minas Gerais, que é os mineiros aqui, 2 atletas, o Jamaica e o Marcão, e decidimos: vamos para esse campeonato, vamos ver o que dá lá, né? Aí conseguimos patrocínio, ajuda e tal, e fomos para os Estados Unidos. E lá foi a que eu ganhei o Mundial, né? Foram ventos, como posso dizer, quase igual ao de Brasília, não fortes, variava muito o vento, e só a única diferença era as ondas, né? Porque no Lago Paranoá não tem onda. E nunca velejei em ondas grandes. Lá tinha muita onda, mas e o vento fraco. Mas eu acredito que me ajudou mais foi o vento ser parecido com o de Brasília. Que ele me deu mais... Eu consegui perceber mais, sei lá, acho que foi uma coisa muito incrível, porque foram 10 regatas, eu fiquei entre as 4 melhores, fui para final, né? E na última regata, a última, que era uma, zerava tudo. Foi só nessa regata que eu ganhei e me tornei campeã mundial. Caramba, que história bacana agora. Aí a da Espanha do ano passado, a gente foi os 4 de novo, a nossa equipe, com a ajuda de patrocínios de fora e tal. Só que eu não fui tão bem, fiquei em terceiro lugar, ainda estou no pódio, né? Sou no pódio internacional, ainda sou a primeira do Brasil aqui. E lá fora eu fiquei
tipo, no pódio em segundo lugar, né? Mas eu não sei se foi pouco treino, se foi pela dificuldade porque a gente tá meio que sem barco para treinar, essas coisas assim, uma particularidade da federação que a gente tá meio enrolado, clubes e tal, né, na época. Então, mas e também lá a Espanha era a casa da minha concorrente, né? Ela ganhou. Aí para ela ficou fácil, pra gente, para mim já dificultou um pouco. São ambientes diferentes, ventos diferentes, mar, lago, aí a gente tem que estar pronto para tudo, né? E como a gente só acostumou a velejar no Lago Paranoá, aí fica difícil, né? É verdade. Você que começou, vamos dizer assim, para a vela, já começou um pouco tarde, mas em compensação você tirou de letra pelo talento que você tem, né? Você tem, porque para a vela tem que ter muita sensibilidade, você tem que ter muita percepção das coisas e você conseguiu se adaptar de um jeito incrível, né? Para poder ter esses grandes resultados em tão pouco tempo. Então você está de parabéns. Realmente é uma história de sucesso aí na vela. Eu acho que o amor também, a gente se apaixona, é um esporte que eu me apaixonei, que eu gostei, que toda vez que entrava para a água, no barco, era eu decidia tudo que tinha que fazer ali, sentia o vento, sentia o movimento do barco, então acho que várias coisas vai fazendo a gente sentir melhor e tal, vai melhorando. Eu não sei, eu entrei no barco, acho que eu mesmo para mim disso daqui eu não saio mais. Então, aí veio os resultados, né? São lá na minha estantezinha tá as medalhas lá de mundiais. Então, e pretendo participar de mais mundiais, não parar não, quanto mais campeonatos tiver. Já participei do distrital aí de Brasília num barco convencional, que é o DING, né? Vocês estavam falando. E com um professor meu até que ele participou, ele ficou com a escota e eu fiquei com o leme. A gente meio que adaptou o barco e a gente participou. Fui bem, quase que fiquei primeiro no grupo B, só porque a gente largou escapado numa, não deu, a gente ficou em quinto, daí perdemos pontos, né? Mas como foi a minha primeira vez no barco convencional, só eu de deficiente, velejando, não tinha mais ninguém, era só eu. E eu disse, bom, dá pra andar num barco normal, assim, dá pra adaptar ele, dá pra velejar num barco assim, com o apoio de outras pessoas, né? Agora eu dei uma parada, né? Que eu tô meio de atestado médico, mas assim que a pandemia também acabar, aí eu já tô voltando também e vou disputar. Fim do ano, agora em novembro, a gente disputou com um brasileiro da vela adaptada no Poli 19, que é um barco de 3 tripulantes. A gente ficou aqui em segundo lugar, aqui em Minas Gerais, na Lagoa dos Ingleses. Foi também. Que legal. É. Você disputa. Perdão, pode falar. Desculpa, eu interrompi. É microtone? Ah, não, é microtone. Esqueci. Microtoner. Isso. Errei o nome. É um microtoner, eu sei. É um cabinadozinho. Isso. Certo. Ô, Ana Paula, e quais foram as classes que você já andou? Assim, você anda no Hansa, não é isso? É a sua classe principal que você disputa. E barcos ditos não para pessoas não adaptadas, barcos não, pessoas comuns, seria o DING, não é isso que você andou? O DING, ou o microtone. O microtone, que é um barco cabinado, que é mais fácil, mais maior, né? Já andei o sonar também, já andei. Sonar também. Tá. E me diz uma coisa. O 2.4 também, que é o Olímpico Paralímpico, também já andei. Não disputei regata com ele, mas já andei com ele. Tá. E me diz uma coisa. Você falou do amor aí, que a vela trouxe essa paixão, né? A partir dali, foi que você conseguiu despertar, conseguiu, como é que fala? Conseguiu se libertar mais, você só vivia naquele mundo, preso e com alguns limites, mas você não se impôs limite
e conseguiu fazer isso, tudo que você está fazendo hoje. Então, que sentimento é esse? Como é que você pode descrever isso para as pessoas deficientes? Assim, de procurar um esporte, que a gente sabe que o esporte, através do esporte, você supera muitas barreiras e abre a sua cabeça e o mundo para muita coisa. Né? Então, fala um pouquinho disso aí. Olha, o sentimento para mim foi de liberdade, né? Porque a gente que tem deficiência, a gente se sente presa ao mundo que a gente vai criando para a gente ali. Ah, aqui eu posso ir, aqui eu não posso. Aqui tem acesso, aqui não tem. O esporte te dá algo mais. Você se sente mais livre. Principalmente no barco, o que eu velejo, né? Sozinha, eu posso me movimentar do jeito que for. Se uma pessoa não tiver deficiente, estiver no mesmo barco que eu, a gente pode disputar uma regata normalmente, não tem muito, assim, problema. Tá certo, ele tem uma limitação, eu teria uma limitação menor que o outro em ventos fortes. Ventos fortes a gente é mais difícil. Mas num vento, tipo, fraco, não tenha muito. A gente não precisa mudar muito de bordo, não precisa fazer muita coisa dentro do barco, já é tranquilo velejar. Então, não tem essa dificuldade. E para a vida também, né? Da pessoa que tem deficiência, as limitações da gente nos impede de muita coisa. E quando a gente coloca essa limitação na cabeça, a gente não faz nada mesmo. Então eu procurei algo para mim, sair daquela vidinha só minha, que eu tinha aquele meu mundo, né? E sair para fora, e no esporte eu me encontrei. E acredito que muitos que têm a deficiência e vá procurar um esporte vão se encontrar também. Não vai que não seja no primeiro esporte, é no segundo, é no outro, mas acho que não tem que desistir. Ah, tentei um e não deu certo. Eu também tentei um e não deu certo. Eu fui para outro, também não deu certo. Fui para outro, também não deu certo. Eu fui indo até me encontrar no esporte. Quem diria? Eu achei um esporte que eu fui participar de 3, 4 mundiais. Nem eu acreditei. Até colocar a medalha no pescoço e estar lá, vibrando no pódio. Que massa. Massa, massa mesmo, essa história aí. Né? Você saiu de uma vida que muita gente considera limitada e conseguiu conquistar literalmente o mundo. Né? Foi campeão mundial, viajou para... Você esperava viajar para conhecer outros países? Nunca imaginei. Mal eu achava que ia sair da minha cidade lá. Quando vim para Brasília, vi que as coisas mudaram, assim. Eu botei na minha cabeça, vou mudar, vou tentar melhorar as coisas para mim. E consegui, né? Tanto é que fui para outros países, conheci outros lugares, outras línguas, né? Então, foi maravilhoso. Então, o esporte já levou você a muitos lugares, né? Conquistou bastante coisa. E, poxa, Ana Paula, só tenho a agradecer a você, viu? Por essa história, tá presenteando a gente. No seu aniversário ainda tem essa, né? Dando ar da graça no seu aniversário. Bacana, prazer em conhecer. Você está de portas abertas, a Maceió está de portas abertas aqui para lhe receber. A hora que você quiser vir conhecer e velejar com a gente não tem barco de vela adaptada, mas eu tenho um dinghy aqui, e a hora que você quiser vir, tá, o convite está feito, viu? Pode vir velejar aqui na Pajuçara com a gente, conhecer a cidade. Eu garanto que você vai se encantar. E parabéns aí por tudo, pela sua carreira, pelo seu aniversário também hoje, e tudo de bom. Eu que agradeço pela oportunidade, por poder falar um pouco mais da minha história, que eu sei que pode até ajudar a motivar outras pessoas também, né? Então, sempre que precisar, pode me chamar que eu tô aí. Valeu, obrigado. Com certeza vai motivar muita gente essa história. A gente vai deixar essa live gravada no YouTube, então quem quiser ter acesso, vai lá no nosso canal, tá? Escola de Vela Pajuçara, no YouTube, e nas nossas redes sociais. O Instagram vai estar durante 24 horas, mas vai estar lá no YouTube. A gente tem um atleta aí nosso, que é o Eugênio Jucá, ele está dizendo aqui que está emocionado. O Eugênio também é um atleta da vela, que não sei se você conhece, mas ele andou muito de hobbycat nos anos 70, nos anos 80, e ele teve paralisia infantil, né? Então ele tem limitações também físicas, mas ele se destacou também na vela nacional, já participou de mundial, então inclusive tem a live dele lá no nosso YouTube, para todo mundo ver um pouquinho da história dele. Ana Paula, obrigado mais uma vez, viu?
Foi bom demais. Obrigada. Foi legal pra caramba. Então, Obrigada. gente, é isso. Um abraço a todos. Ah, tá. Você quer deixar mais algum recado, Ana Paula? Não, só dar um tchau para todos e obrigado por tudo aí e até a próxima. Então, galera, valeu. Um abraço para todo mundo. Até a próxima. Beijão, Ana